Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, a primeira parte do paradoxo crístico, contido no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 12. Aspas. Aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Que resta explicado no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O fundo musical que nos utilizaremos é do pianista e advogado criminal italiano Renzo Anzovino, com a música The Stars, ou, em bom português, As Estrelas. Gosto sempre de lembrar que devemos raciocinar a fé. Entretanto, caríssimos e caríssimas, com raciocínios alicerçados numa razão com os amorosos olhos da caridade. Mas não podemos tratar de tão relevante paradoxo sem antes dizermos que, em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos na instrução dos Espíritos a reflexão sobre esse tema, que fora recebido em psicografia na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, por alguém que se autodenomina, aspas, um espírito amigo. Entretanto, caríssimos e caríssimas, conforme informações reportadas pela redação de O Correio Espírita em seu sítio eletrônico, mencionado espírito amigo trata-se de ninguém menos que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, o que muito nos alegra pela natureza sapiencial dessa mentora, que se manifesta através da magistral mediunidade do professor Divaldo Pereira Franco. Assim, ao tema, portanto, dar-se-á àquele que tem e tira-se ao que não tem. O capítulo 13 de O Evangelho segundo Mateus inicia-se com a magistral parábola do semeador, o que é de grande simbolismo. E entre os versículos 10 e 14, conta-nos o evangelista Mateus essa passagem do Mestre Jesus. Aproximando-se deles, seus discípulos lhes disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondeu, disse-lhes Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Em sapiência reflexiva do espírito amigo, na cidade de Bordeaux, em França, 1862. Com paráfrases explicativas minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. 15. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Diz-nos Joana de Ângeles, o espírito amigo. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Em palavras minhas, havemos compreender a frase dita no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 12, que mesmo sendo ela paradoxal ou contrária ao bom senso, o espírito amigo explica do seguinte modo: aquele que muito recebeu é o que possui o sentido da palavra divina
Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Reflexiono ainda que ao praticarmos a moral do amor, preconizada e praticada pelo Nazareno Jesus, nos dignificaremos e nos justificaremos aos olhos do Criador, que nos anima em força, sempre para o bem, pois ao não nos revoltarmos com as vicissitudes do aprendizado, perseverando esforçadamente, atraímos o divinal amor que é contido no todo universal. Assim, alcançaremos o cume dessa montanha evolutiva, repousando-nos da labuta no amor do Criador, Deus nosso Pai. Assim e portanto, a primeira parte da frase evangélica, dá-se ao que já tem, deve ser compreendida como, para aquele que já conhece a palavra contida na moral evangélica, mais e mais será dado em conhecimento. Entretanto, na medida exata do conhecimento está a cobrança da proatividade no amor. Pois, disse Jesus, em modo onírico ao querido Eurípides Barçanufo, aspas, não choro pelos que não conhecem o Evangelho, choro pelos que o conhecem e não o praticam. Fecha aspas. Portanto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, pratiquemos Jesus. Findo essa parte da narrativa, tributemos louvores ao Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja.